Bom dia. Então vamos começar a nossa reunião. Hoje a gente tem um assunto maravilhoso, finanças, com Márcia Galo. E antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração para entregar esse nosso encontro e para que o aprendizado seja o melhor possível. A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre nos ouve, nos guia, nos ama, nos salva, nos conduz. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por esta reunião, e ilumine o nosso ouvir e o nosso falar, para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor. Abençoa o nosso coração para que ele esteja aberto para os teus ensinamentos e para a nossa evolução. Nos conduz, Senhor, no melhor aprendizado, e nos conduz nessa caminhada para que sejamos aquilo que o Senhor nos fez para ser. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Bom dia. Então, vamos lá para mais uma aula. Nós escolhemos educação financeira hoje, porque muitas pessoas têm problemas, todos nós temos problemas financeiros no decorrer da vida, mas para algumas pessoas esses problemas são quase um padrão, sempre se repete. A pessoa, às vezes, não consegue acumular a riqueza que ela deseja, ou então ela vive numa montanha russa, né? Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Outros nem chegam a ganhar, estão sempre no mínimo da necessidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é assim: quais são as memórias financeiras, né, que vocês têm, que vocês trazem? Porque a relação com o dinheiro tem muito a ver com a parte emocional das pessoas. Eu atendo pessoas e esse é um segundo item que sempre aparece para mim, né? O primeiro tá ligado a relacionamentos e o segundo tá ligado a finanças. E aí, quando a gente vai trabalhando, a gente descobre a causa por que a pessoa faliu, porque ela não consegue ter estabilidade financeira. Eu não digo ser rico, né? Mas ter uma vida financeira saudável. Por isso que é o propósito nosso na Terra, é ter uma vida saudável em todas as áreas, né? Emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. E a relação como que a pessoa teve com o dinheiro na infância, ela traz essa memória para os dias atuais, para a fase adulta. Então, eu marquei umas perguntas, que são as perguntas que você deve fazer para você mesmo, para entender a sua situação financeira. Então, por exemplo, você recebeu instrução financeira desde a sua infância? E a instrução financeira, por exemplo, ter um equilíbrio entre o que você ganha e entre o que você gasta. O ideal é que isso comece na infância, com mesadas, ou não importa o valor, pode ser moedas, se você não tem condições, se você tem um pouco mais de condição, seja com cédula, para poder a criança aprender a lidar com o dinheiro de uma maneira saudável. Então, os pais precisam explicar para os filhos o seguinte, ó, esse é o valor que você tem, você quer comprar tal coisa, o quanto que falta? Você precisa economizar, você precisa guardar. Isso que você vai comprar tem necessidade? Você vai utilizar? Ensinar, inclusive, a vender as coisas que tem para arrecadar, para juntar com o que ganhou dos avós, dos padrinhos, dos tios, ou mesmo dos pais, para a criança aprender a lidar com o dinheiro de uma maneira saudável. Então, a pergunta é: você recebeu essa instrução quando era pequeno? A maioria de nós não recebeu.
A grande, grande, grande maioria, eu vou dizer que esse número não chega a 2%. Então, se você não recebeu essa instrução financeira, é possível que hoje você não consiga ter estabilidade financeira. Então, você recebia mesada? Você cresceu num lar onde as finanças eram equilibradas ou um lar de escassez financeira? Então, por exemplo, onde na sua casa era comum não ter o suficiente, estava sempre faltando, ou tudo que tinha discussões por causa de dinheiro, então, às vezes, muitos de nós vimos os pais brigando por causa de dinheiro, ou se separarem por causa de dinheiro, a mãe viver reclamando que o que o pai dava ganha não é o suficiente, ou então, seu pai foi embora e eu fiquei com toda a responsabilidade financeira, ou então o que que você ouvia sobre o dinheiro? Dinheiro é uma bênção, ou dinheiro é uma praga, dinheiro uma coisa boa, o dinheiro só traz miséria, ser rico, quem é rico não é bom, quem é próspero não entra no céu. Outra coisa também, ter dinheiro era visto como ser uma coisa bacana, era bom ser próspero, ou as pessoas prósperas eram arrogantes, eram metidas, e também se, quando você era pequeno, você recebeu presentes, mas se os pais não estavam presentes na sua vida, então, assim, ter dinheiro era ter o pai longe. Então, o pai saía, muitos pais, às vezes, deixaram a casa na responsabilidade das mães e foram trabalhar longe para poder manter a casa, e sua mãe sempre falava, não, seu pai não está aqui porque ele precisa trabalhar para dar conforto para você, e aí seu pai vinha, trazia um presente, depois sumia de novo. Então, essas memórias financeiras precisam ser revisitadas para você saber como anda, como o seu cérebro está programado com relação ao dinheiro. Ou também, muitas vezes, o avô teve dinheiro e faliu, aí depois seu pai teve dinheiro e faliu, então você associa ter dinheiro, eu vou perder, você tem medo de ter dinheiro e não saber o que fazer com ele e falir, depois de estruturar a família. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar essa memória afetiva financeira, porque a gente só lembra de 10% conscientemente. O restante, os outros 90%, estão todos no subconsciente. E muitas vezes a relação nossa com a prosperidade, com o ter dinheiro, está relacionada com essa memória afetiva. E como cuidar do dinheiro, né? Então, a primeira coisa é visitar a sua memória. Eu tenho uma atividade que eu vou sugerir para vocês, que é isso, é pegar um papel, eu vou mandar a planilha em PDF para vocês fazerem uma relação de tudo que vocês ouviram sobre o dinheiro, positivo e negativo. Isso é tão profundo que tem pessoas que eu atendo, que a pessoa ouviu a vida toda. Você não vai dar em nada, você não é capaz, você nunca vai ter o dinheiro, nem sonhe com essa faculdade, porque essa faculdade é só para rico, você é pobre. Então, todas essas lembranças, essas memórias ficam se repetindo no nosso disco rígido do nosso cérebro. Então, nós vamos fazer essa atividade de fazer essa lista para você realmente descobrir o que é que você sente com relação ao dinheiro. E como cuidar do dinheiro? Então, a primeira coisa a ser feita é ressignificar isso. O papel do dinheiro na sua mente. Substituir crenças limitantes sobre o dinheiro. Substituir a escassez pela abundância. Ressignificar o que é ter dinheiro, o que é ser próspero. Como eu seria se eu fosse próspero? Como eu me sentiria? Então,
tem que mudar isso. Não é porque você tem dinheiro, porque você é próspero, porque você tem abundância na sua vida, que você precisa ser arrogante, ou que você precisa ser egoísta, ou que as pessoas só vão chegar perto de você por interesse, as pessoas não vão gostar de você, vão gostar só do seu dinheiro. Então, tudo isso é o exercício que a gente precisa fazer. A outra coisa é assim, o que significa o dinheiro para você? O que significa prosperidade para você? O dinheiro está contra a prosperidade ou ele joga no mesmo time que a prosperidade? Por exemplo, ter dinheiro é uma das partes da prosperidade. Não existe a prosperidade financeira, a prosperidade emocional, a prosperidade espiritual. E ter dinheiro faz parte de ser próspero para você, ou ter dinheiro é simplesmente ter dinheiro para ter coisas. Então, essa é outra coisa que a gente precisa parar para pensar. Então, na sua opinião, qual o significado do dinheiro? E qual é o significado da prosperidade? Eles estão diretamente relacionados ou não estão relacionados? Se você não aprendeu a gostar de dinheiro, saiba, ele é um dos caminhos da prosperidade. Então, você tem que aprender a gostar do dinheiro. Você tem que respeitar o dinheiro. Então, tem um ditado por aí que diz assim: dinheiro não aceita desaforo. O que quer dizer isso? Dinheiro não aceita desaforo. Não aceitar desaforo é mais ou menos assim, a gente associa a seguinte, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que não aceita desaforo, nos tempos antigos, é aquela pessoa que toma lá da cá. Então, assim, se você chegar para uma pessoa arrogante e falar alguma coisa, ela vai te devolver na hora. É como levar um tapa na cara. Então, o arrogante é mais ou menos assim: se você não faz o que eu quero, eu simplesmente te abandono e vou embora. Então, é, qual é, como é que você percebe isso na sua vida? Se você acha que você ter dinheiro é ser arrogante ou não? Ter dinheiro é bom. Se eu tenho dinheiro e sou próspero, o que que eu posso fazer com isso? Qual é o lado positivo de ser próspero? Tem várias coisas que são positivas. Não tem problema ser próspero, não é pecado ser próspero. Quando Deus criou o universo e entregou para a gente, Ele disse para que a gente cuidasse, tomasse posse e que a gente fosse próspero. Ele deu para nós usufruirmos da terra, para a gente trabalhar sim, mas ser próspero, desfrutar e ser feliz de tudo que a gente colhe aqui. Então, a gente vai ter que mudar também essa maneira sobre prosperidade. E aí, como cuidar do dinheiro? Então, eu coloquei aqui um roteirozinho, porque assim, às vezes a gente pensa que é só quem passa aperto, quem não tem recurso, que é desorganizado financeiramente, e às vezes não. Às vezes, mesmo a pessoa que tem dinheiro suficiente, que não tem problema financeiro, ela tem um desequilíbrio emocional que reflete nas finanças. Então, eu vou sugerir aqui uma atividade que é a seguinte: a primeira coisa para você se organizar financeiramente é você entender o que é despesa e entender o que é recurso. Todo mundo fala, mas despesa é tudo aquilo que você gasta. Tudo é importante e tudo precisa ser relacionado. Não é só assim, por exemplo, despesa é só com moradia, com vestuário, com educação, com saúde, não. Várias outras coisas também entram nessa planilha de despesas. Então, você precisa saber onde você gasta, como você gasta o seu dinheiro, os seus recursos, né? Então, eu vou colocar aqui também uma planilha. Nessa planilha está separado por colunas.
Cada coluna você vai relacionar tudo, exatamente tudo que você gasta. Nós vamos fazer esse exercício por um mês. E daqui a um mês eu vou voltar e nós vamos falar sobre finanças de novo, para você ver como andam suas finanças. Então, por exemplo, o que é que você gasta e quanto você gasta em moradia, em saúde, vestuário, transporte, educação, diversão, futuro e outros. Esse outros eu deixei aberto porque às vezes vocês têm alguma coisa que eu nem imagino que vocês façam e é para vocês colocarem nessa coluna. Então, essa planilha precisa ser feita assim com carinho, com sinceridade, honestidade com você mesmo, porque muitos de nós estamos jogando o nosso dinheiro fora, desperdiçando esse dinheiro, não pensando no futuro, não enxergando a nossa realidade financeira e tem uma sensação de culpa, uma sensação de, nossa, eu não sei o que fazer para sentir estabilidade financeira, porque é preciso sentir isso. Então, por exemplo, às vezes você ganha muito dinheiro. Vou dar um exemplo aqui: você ganha 30 mil reais por mês, só que você gasta 40, você gasta 32, você gasta 31, e você não está conseguindo sentir estabilidade financeira, porque isso é muito mais como sentir do que mostrar, do que demonstrar. Então, você vai colocar em cada coluna exatamente tudo que você gasta em cada um dessa, setor da sua vida. São setores, né? Então, para quê? Para você ter clareza qual é a sua situação hoje, qual a sua situação financeira. Porque muitas vezes você tem, não falta, você gasta de maneira descontrolada e você está dando um mau exemplo para o seu filho. E aí o que acontece hoje, a sua realidade é essa, é uma realidade positiva, abastada. Só que você não sabe qual será a realidade do seu filho. E se ele não aprender com você a ter uma estabilidade financeira, emocional e financeira positivamente, isso pode causar danos para ele lá na frente. E quando você não estiver, e quando você não puder jogar a boia para ele, como é que ele vai se sair? Então a gente tem que pensar muito na nossa descendência, né? Na nossa geração. O que é que nós estamos deixando? Qual é o nosso legado no sentido financeiro? Então, se você olha para trás e vê um legado instável, né? Você pode mudar isso através de você. Você pode passar, dar instruções positivas para os seus filhos, às vezes para o irmão, para os seus primos, para as pessoas à sua volta, as pessoas que trabalham com você. Você pode instruir a pessoa através do seu exemplo, mostrando, olha, eu nunca é tarde para aprender também, né? Então, você agora vai aprender a ter essa estabilidade financeira para poder ensinar o outro, para mostrar para o outro. Acontece muito com herança. Por exemplo, o dono do Pão de Açúcar, o Diniz, quando ele passou a herança para os filhos, o Pão de Açúcar quebrou, quase faliu. Isso fazem alguns anos, deve ter uns 25 anos atrás, eu acredito. Por quê? Porque os filhos, os herdeiros do Diniz, não tinham essa sabedoria financeira. Tudo para eles era fácil. Não que isso tenha problema, não tem pecado, gente. Não é pecado ter dinheiro, não é errado ter dinheiro. O que é errado é não saber gastar e não dar o real valor para isso. É não entender e saber viver na prosperidade, de maneira que você passe para os seus filhos como ganhar dinheiro de maneira lícita e saudável, como gastar dinheiro de maneira lícita e saudável.
Porque tem pessoas que são acostumadas com dinheiro, cresceram em lares abastados. Quando eles não têm, eles vão para o roubo, eles vão tomar do próximo, porque eles não entendem, eles não sabem viver sem, e tudo bem. Mas todos nós temos que aprender a conviver com o dinheiro de maneira saudável, aprendendo que existem sim na vida altos e baixos, e que não existe uma fórmula, né? Eu não vou passar uma fórmula aqui para vocês, mágica, eu não tenho dinheiro, vou passar a ter, ou então eu não sei lidar com dinheiro e eu não vou perder. Não, não é isso. É você aprender, entender que na vida sempre é assim, né? Altos e baixos, mas que a gente tem que aprender a rampar quando está no baixo, né? Para quê? Para chegar e subir novamente, que não tem problema. Então, a primeira coisa vai ser essa planilha de gastos, tudo, exatamente tudo. Aí depois, a outra planilha é sobre receitas. O que que é receita? Receita são as entradas, todo o faturamento que você tem. Nós vamos fazer isso por um mês. Então, assim, quanto você recebe e de que forma? Você recebe uma vez por mês, você recebe por quinzena, você recebe por semana, você recebe por dia, você recebe sua mesada, você recebe uma aposentadoria. Então, você vai pegar exatamente o que você recebe. Então, assim, sem descontos, sem as taxas. Tem pessoas que trabalham e vendem no cartão. Então, vamos supor, eu vou dar o exemplo de uma vendedora, uma coisa bem simples. A pessoa vende tapioca, vamos supor. Ela tem um trailer e vende tapioca. Então, ela tem entradas todos os dias. Porém, ela vende muito no cartão, no débito, no crédito, e existem taxas. Então, quanto é que você ganha líquido? Não é quanto você vende. Receita é líquida, é quanto sobra para você. Então, vamos supor que por dia você venda R$ 1.000 e os cartões acabam descontando 13% de você, você não ganha R$ 1.000. Você ganha 1.000 vezes 13% menos, para você saber qual é verdadeiramente os seus ganhos líquidos. Então, não importa, às vezes você tem um salário de 30 mil, o imposto de renda tira de você 5, 6 mil reais. Então, você não ganha 30, você ganha 24 mil reais. Só que mentalmente, se você não escrever isso, você não tiver isso para você ver visual, o seu cérebro entende que você ganha 30 e às vezes você gasta 30 e vai acumulando dívidas mensalmente. No final do ano, olha o prejuízo. Você está mesmo ganhando um dinheiro que a gente considera para a realidade brasileira um salário excelente, você chega no final do ano no vermelho. Então, depois que a gente fez essas duas planilhas, nós vamos chegar à nossa realidade. Então, você vai ver a planilha de gastos e a planilha de receita. Então, você ganha e você gasta. E aí você vai analisar essa planilha. Qual é a sua realidade? Você está no azul, no positivo ou no vermelho, no negativo? Aí, se você, depois disso, olhar e ver que você está no saldo positivo, parabéns, você está cuidando muito bem das suas finanças. A estabilidade financeira, por que que é importante a gente ter estabilidade financeira? Porque quando você está desestabilizado, quando você não está equilibrado emocionalmente, interfere em todas as áreas da sua vida. Então, na parte emocional, você fica desestabilizado, você fica sem sono, você fica agressivo, você fica irritado, você acaba gritando com as pessoas, ou então você, dependendo do perfil da pessoa, você se anula, você fica num canto, você não quer conversa, você às vezes não quer expor o seu problema. Então, isso é emocionalmente. Espiritualmente, você não tem paz. Por que que Deus fala que a gente tem que ter estabilidade financeira? Porque quando você não tem, isso rouba a sua paz. Você não consegue se conectar, você começa de repente a culpar Deus, porque você
não prospera, porque você perdeu dinheiro, porque sua vida é uma vida de sacrifícios. Então, em todas as áreas da sua vida, tem, tem um peso muito grande a parte financeira, né? As pessoas falam que ó, a parte das finanças, ela rouba a paz da pessoa. Ela está assim, ó, briga é muito perto da saúde. Essas duas coisas tiram a estabilidade nossa, mas é quase mais importante que a saúde, porque se você tem recurso e tem um problema de saúde, não é que o dinheiro vai trazer a cura, mas você consegue enxergar que você tem recursos para procurar a cura. Você tem condições de fazer tratamentos especializados, de pesquisa. Então, você consegue, de repente, por causa disso, estender um pouco mais a sua qualidade de vida. Então, tem um peso muito forte. Não adianta a gente falar, ai, não, dinheiro não é importante. É importante. Se você acha que não é, é porque você está com uma crença limitante e precisa mudar isso. Então, se você está no positivo, parabéns, né? Aí a gente só tem que cuidar para saber se você está investindo tempo e recurso no futuro, no seu futuro, no futuro da sua família, para que essa estabilidade seja meio uma contínua, mesmo que tenha altos e baixos, você não tem um declive muito forte que desestabilize você emocionalmente. E no saldo negativo? Então, se você está, no caso, no saldo negativo, que geralmente as pessoas que me procuram, procurando ajuda, elas estão no negativo. Então, eu vou falar para vocês, de acordo com a minha experiência, que está na faixa de 60% das pessoas que eu atendo, de 60% a 70% estão passando por problemas financeiros. Então, se você está nessa situação, no vermelho, então a gente precisa descobrir o quê? Onde é que está a sua falha? Então, é assim, por mais que você culpe o outro, por mais que tenha acontecido um imprevisto, você tem uma parcela de responsabilidade. Não é de culpa, de responsabilidade. Nós precisamos descobrir aonde está. Então, eu comparo com uma caixa d'água, né? Então, a caixa d'água é um lugar onde a gente deposita a água. A água é um recurso, certo? E você tem dentro da sua casa várias torneiras. Tem a torneira da pia, tem a do tanque, a do lavabo, do seu banheiro. Então, muitas vezes, tem alguma torneira sua que não está fechando direito. Você abre e usa e quando você fecha, fica vazando o seu recurso. E você muitas vezes não percebe. Então, tem torneiras, gente, que pingam. Então, essas torneiras são aqueles alerta que nós recebemos. Então, muitas vezes, você vai comprar um sapato que você nem precisa, você só deseja, e quando você chega lá, toca um alerta no seu cérebro. Poxa, mais um sapato? Isso é o quê? A torneira pingando. Só que você não dá atenção, você vai lá e passa o cartão. Então, tem pessoas que têm torneiras pingando e tem outras que não têm, porque algumas torneiras fica aquele fiozinho pingando e você não ouve. Ou muitas vezes a descarga está vazando e você não ouve. Então, são aquelas despesas que você faz e não percebe. Então, quando você tem essa visão das suas receitas, das suas despesas, e você olha, você consegue verdadeiramente enxergar onde você está financeiramente. Vamos supor que você está no vermelho. Então, por onde a gente começa? Então, a primeira coisa são as planilhas. Então, se a gente está no vermelho, são torneiras que estão abertas ou pingando. Então, nós vamos descobrir e consertar essas torneiras. Nós mesmos precisamos ser honestos com a gente e verificar onde estão nossos vazamentos. E em cada coluna dessa, a gente consegue fazer modificações. Tirar temporariamente algumas coisas onde nós estamos gastando sem uma real necessidade.
Então, por exemplo, na coluna da diversão, o que que tem nessa coluna da diversão? Tem Netflix, tem Amazon, tem delivery, tem saídas, tem viagens. Dessa coluna, o que é que você pode temporariamente eliminar? Então, eu vou dar um exemplo. Então, eu conversei com meu filho, então nós temos um projeto maior e nós decidimos tirar essas diversões. Então, eu cancelei a Netflix, ele cancelou o Amazon Prime, nós não pedimos mais delivery, então, porque a gente faz a conta, então você pede uma pizza com refrigerante custa R$ 80. Com R$ 80, você consegue comprar a comida e fazer em casa. Ah, Márcia, mas não é a mesma coisa. Claro que não, mas você está só consertando, né? Os vazamentos. Então, agora você precisa tirar isso. Uma outra coisa é que, assim, você vai somar anualmente quanto você gasta com cada uma dessas coisas, desses itens da sua planilha. Então, por exemplo, Netflix, você fala assim, R$ 29,90 por mês. Não é muito, tá? No meu caso, que é um ponto só, porque só eu que assisto. Não tem na casa toda, eu só tinha um ponto, e aí do celular a gente joga para a TV. Então, R$ 29,90 por mês, não parece que não é nada. Se você soma no ano, já dá um certo valor. Aí você vê um outro gasto que você está tendo em diversão. Por exemplo, a gente sai toda semana para ir ao parque, ou ao cinema, ou ao teatro, tá? Então, quanto você tem gasto com isso? Se você é um casal com 2 filhos, para você ir no cinema, você gasta mais ou menos R$ 200 hoje, se você for no cineminha básico. Nada de 3D, de JK. O JK é 400 no mínimo, né? Mas se você vai no cinema básico, você gasta isso. Então, você vai sentar, uma outra coisa que é preciso fazer. Você precisa conversar em família. Se você é você, seu esposo, sua esposa, vocês precisam sentar e fazer isso juntos. Se você tem filhos, você precisa explicar para ele por que é que vocês vão fazer um remanejamento, por que vocês vão fazer no momento esse replanejamento da família. Então, é assim, Márcia, não dá para tirar tudo bem. Então, se você faz 4 vezes por semana, reduza pela metade e faz a soma anual de quanto você está gastando nisso. Então, na parte de diversão, você vai fazer isso. O que é que dá para ficar sem? O que que vocês não vão sofrer? Ou mesmo vai ter uma certa dificuldade, mas ninguém vai morrer. Aí depois vai para outra coluna, na coluna da educação. Aí você fala, nossa, Márcia, mas na coluna da educação não dá para mexer. Só que na educação não está só parcela de escola, parcela de faculdade. Muitas vezes você está comprando livros, que esses livros têm PDF gratuito e tem audiobook. Então, ao invés de comprar livros, você pode tirar o livro e substituir por essa outra forma de ler. Muitas pessoas vivem comprando compra curso e não põe o curso em prática. O que adianta? Você aprende e não põe em prática. Então, não. Analise se você tem algum curso que você está fazendo, que você comprou e que você não está conseguindo pôr em prática, principalmente se você está com problema financeiro. Muitas pessoas estão com problema financeiro e compram cursos caríssimos sobre finanças. Aí o próprio curso onera a despesa e ela não consegue ter paz para praticar o que ela está aprendendo. Então, existem cursos gratuitos também no YouTube, pequenos passos. Então, analise na sua planilha de educação em que você está gastando? Será que você está realmente gastando em tudo que você utiliza? Se não, vai sair fora dessa coluna também. Temos a coluna do vestuário. Então, por onde começa essa coluna? Organizar para se achar. Então, tá. Não importa quantos membros a sua família tem, você vai tirar um dia
um tempo, 2 horas, 1 hora por dia, substituir aquele tempo que você fica passeando no TikTok, no Instagram, para organizar os armários. Então, você vai pegar o armário do seu marido, caso você seja uma mulher. Você pode começar pelo dele. Dessas roupas, o que é que ele não está usando? Às vezes tem coisa que não serve, às vezes tem coisa que não vai usar mais, que não combina mais com o seu perfil. Durante a vida, nós vamos mudando de perfil. Então, quando você é jovem, de repente, você tem o hábito de usar camisa xadrez, camisa colorida ou roupa muito justa. Aí, com o passar do tempo, seu perfil muda, né? O certo, o saudável é mudar. Se você continua igual, tem algum problema. Você vai tirar essas coisas que seu marido não usa, que ele não vai usar. Antes de doar, separe tudo e mostre para ele. Tem alguma memória afetiva? Tem uma peça, às vezes, que ele ganhou de um amigo, ou da mãe, ou do filho. Ele não quer se desfazer, não tem problema. Mas você tem que tirar essas peças. Você vai separar. Depois você vai fazer o mesmo com o seu armário. Vai separar e tirar peças. Eu tenho certeza que 30% do que tem aí você não usa. Sabe o que aconteceu comigo? Eu vendi todas as minhas roupas porque eu ia viajar, enfim, eu fiquei com 2 malas de roupas. Nessas malas, o que que eu deixei? Uma mala com roupas clássicas, roupas que atemporais, né, que são aquelas roupas que a gente sempre usa, e 2 peças com memória afetiva. E a outra mala eu deixei com roupas de dia a dia e coisas que eu gosto. Eu estou há mais de um ano com essas 2 malas. Eu comprei 2 peças de roupa e estou conseguindo me virar bem, né? E aí, quer dizer, a gente consegue fazer isso. Quando você está acumulando roupas, coisas, você está com um problema emocional. Os acumuladores que não conseguem desapegar estão com um problema emocional. Então, de repente, vale mais a pena você pagar uma sessão de terapia para entender por que você está acumulando, por que dessa necessidade de comprar, comprar. Você está querendo substituir o quê? Qual é essa falta? Essa falta não é das coisas. Só para deixar aqui um parênteses. Então, você vai fazer a mesma coisa com o seu armário. Você tem filhos? A mesma coisa no armário dos seus filhos. Você vai fazer a mesma coisa com sapatos. O que usa, o que não usa, o que está muito feinho, o que não está. E aí, existe uma mentalidade em nós que nós precisamos mudar. Por exemplo, o europeu, não é exagerado com roupas e sapatos. Então, eles compram coisas duráveis e não trocam muito. E todos eles têm o hábito de brechó, gente. Eles vendem essas coisas nos brechós ou doam, mas principalmente alemão, italiano, suíço, eles têm um hábito de usar brechó fantástico. É normal você andar e encontrar brechós maravilhosos, as pessoas não têm vergonha. E a gente precisa mudar isso. Então, assim, se você não gosta de comprar no brechó, eu entendo e respeito, mas você pode vender essas coisas no brechó. Por quê? Porque no seu cérebro, você vai pegar essas coisas que você tem, que não está usando, aí você vai separar. O que está em boas condições vai ser vendido. O que está mais ou menos, você consegue fazer doação. E o que não tem condições, você vai se desfazer. Simples assim. E com o recurso que você vai conseguir com a venda, você vai comprar alguma coisa para você. Para quê? Para o seu cérebro entender que houve um benefício. O nosso cérebro precisa ser gratificado, ele precisa entender que ele abriu mão de alguma coisa e que ele recebeu alguma coisa em troca, porque senão ele não vai fazer isso. Então parece uma coisa boba, mas funciona e eu convido todos vocês a fazerem uma experiência. Quando você faz essa arrumação, você já sente que ficou mais leve, porque a sua casa reflete como você está emocionalmente. Se os seus armários estão empanturrados de coisas, apertado, não está organizado, significa que emocionalmente você também não está organizado e precisa pôr isso em ordem. Então, você vai fazer isso no seu vestuário, você vai separar, tirar o que usa,
deixar o que usa, tirar o que não usa, da família toda. Porque se você fizer só o cérebro vai entender que só você está fazendo sacrifício. Quando você faz com todo mundo, o seu cérebro entende que está sendo uma coisa feita em família, em comunhão, e é mais fácil para ele se desapegar. E você vai vender uma parte, doar outra e desfazer de outra, inclusive com os brinquedos. E eu convido você a pedir para o seu filho, fazer com ele. Filho, você está com muitos brinquedos. O que é desses brinquedos que vamos separar? Os que estão com problema, os que estão novos, por exemplo. Com os meus filhos, eu fiz assim, eles tinham cada um uma caixa de brinquedo grande, tipo maior do que um engradado de bebida, mais ou menos. Desculpa, eu não sei se vocês têm acesso. Então, cada um deles tinha uma caixa. Eles só podiam ter aquela caixa de brinquedos. Então, o que significava isso? Por exemplo, quando chegava a época de ganhar presente, aniversário, Páscoa, enfim, Natal, quando eles ganhavam os presentes, eu falava, ok, agora o que é que você vai tirar dessa caixa para doar? Então, eles tinham que escolher tirar da caixa alguma coisa e substituir pelas novas. E esses brinquedos a gente fazia doação. E também eu tinha o costume de fazer o seguinte: eu deixava no carro e eles doavam. E assim, eu morava na Zona Sul e eu pegava muito a Marginal Pinheiros ali no começo. E embaixo de um dos viadutos tinham os ciganos, que eles tinham um acampamento lá de eterno, eu nem sei se ainda existe hoje. Então, quando eu separava, eu falava para ele, ó, nós vamos levar para os ciganinhos, né? Então, como é que a gente fazia? Eu punha isso no carro, cada um com a sua sacolinha, e quando a gente passava, eu parava, buzinava, e ele chamava qualquer pessoa, às vezes até as crianças, e eles faziam a doação. Eles entregavam, porque assim no cérebro deles completou o circuito. Eu ganho, eu uso, e separo e dou. E aí fechava o ciclo. Então, eles aprenderam a doar, aprenderam a ter um limite para as coisas, né? Não precisa ter um mundo de brinquedos. Precisa ter o suficiente para brincar, para curtir, para dar valor, para desfrutar do brinquedo, né? E depois desfaz, substitui por outro, porque aquele brinquedo vai trazer alegria para outra criança. Então, é um exercício que, se vocês nunca fizeram, eu acho que vai ser bem interessante. Eu fazia isso com blusas de frio também. Quando a gente separava, eles deixavam sempre no carro uma blusa. Quando a gente passava, ou no farol, ou no ciganinho, eles mesmos faziam a doação. E também tinha uma igreja católica que eles tinham, assim, uma porta que era bem próximo da rua, e estava escrito lá, aceitamos doações. Então, também eu fazia isso. Eles doavam as roupas deles, então eu punha em sacola separada, e quando passava por lá, eles desciam do carro, iam lá e faziam a doação. E também eles doavam a roupa deles no farol, então para os ciganinhos. Então, isso é uma forma de ter educar seu filho a doar, a compartilhar, e você vai ver como isso vai ser bom para você também. É esse sentimento de ajudar o próximo, de servir, né? Então, no vestiário é isso, senão eu vou perder tempo aqui só dando exemplo. Agora vamos para a parte dos transportes. Então, tá, o que que entra nesse transporte? Todos. Então, o seu carro, se você pega transporte público, se você anda muito de Uber, se você quanto custa o seu carro para você? Por exemplo, às vezes você tem um carro que, na atual situação, gente, isso não é para sempre, não é para viver em escassez, não. É quando suas torneiras estão abertas. Então, você tem um carro que vale 100 mil, vou dar um exemplo. Não, 50 mil. Você tem um carro de 50 mil. Qual é a despesa de combustível mensal desse carro? Qual a despesa de mecânico que você tem com esse carro?
quanto você gasta de PVA com esse carro? Você pega muita estrada? Você paga pedágio? Você usa estacionamento? Tá, eu vou falar do meu exemplo. O ano passado, quando eu tenho o hábito de fazer essas planilhas. O ano passado, quando chegou o fim do ano, gente, eu faço tudo anual. Isso eu aprendi na minha igreja, porque lá nós temos cursos de autossuficiência. E eu não fazia conta anual, eu fazia tudo mensal, só mensal. Então, o cérebro entende que é pouco. Só quando você faz anual, o cérebro acende uma lâmpada, um alerta, e fala: nossa, tô perdida. E aí eu fiz isso. Então, eu somei tudo. Quando eu vi quanto eu estava gastando com o meu carro, eu falei: para mim não é vantagem ter um carro. Vale a pena investir o dinheiro em alguma outra coisa, andar de Uber, andar de metrô. Se você mora perto, se você tem acesso, vamos trocar, vamos substituir. Porque às vezes está gastando uma fortuna de Uber, sendo que você pode pegar um transporte público porque ele é acessível. Eu ando de metrô hoje. Tenho horários que são complicados, mas fora isso, tem linhas que são maravilhosas, é limpo, funciona. E não precisa ser todo dia. Então, por exemplo, você fala assim: olha, eu estou gastando muito. Tá. Então, você vai falar assim: ó, 2 vezes por semana ou 1 vez por semana eu vou substituir por andar de transporte público, fazer caminhada. Se você for homem, você pode usar uma bike, ou mesmo mulher, né? A mulher tem mais problema com vaidade, mas os homens, o meu irmão fez isso. Ele vendeu o carro, aplicou o dinheiro, começou a trabalhar de bike, voltar, tá com um corpo maravilhoso, economiza e o dinheiro, esse dinheiro ele investe em viagens hoje. Ele viaja 3 vezes por ano, só com a aplicação do dinheiro. Fica a dica. Com moradia. Na coluna da moradia, talvez você esteja gastando muito ou acima do que você pode. Às vezes você mora num apartamento que tem espaço demais, você não usa. Às vezes tem o condomínio é muito alto. Às vezes tem 3, 4 vagas de garagem, você não usa. Então, às vezes, por um tempo, é melhor você fazer o quê? Ou você substituir por outro, fala assim: ai, Márcia, eu não consigo, é de família. É preciso fazer mudanças para comer omelete, é preciso quebrar ovos. Então, você tem que ter isso em mente. É temporário, é por enquanto, de repente você até se acostuma. Um outro hábito que nós não temos é de sublocar, né? Isso é uma coisa mais complicada para o brasileiro, mas às vezes você consegue sublocar um quarto que você tem de hóspede, você pode alugar para Airbnb, existem outros muitos recursos seguros que funcionam no Brasil e que você tem na sua mente que isso não funciona, mas funciona. E a penúltima coluna é a da saúde. Essa é a última coluna onde a gente mexe. Por quê? Porque você tem um plano, às vezes, de saúde que você não pode mudar. Porém, existem pessoas hipocondríacas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela compra muito remédio. Para quê? Para chamar atenção, também emocional. As pessoas hipocondríacas tomam remédio, ficam doentes para chamar a atenção de outro. Porque na cabeça dela, o que ela aprendeu? Quando eu estou doente, eu tenho a atenção do outro. Então, você precisa investir em terapia para diminuir a quantidade de remédios que você toma. Saúde é a última coluna que você mexe, tá? Não aconselho mexer em plano de saúde, eu só aconselho você analisar o plano e a quantidade de remédios que você anda tomando. Se você fizer a conta, gente, quando eu vou para comprar alguma coisa na farmácia, às vezes eu fico chocada na fila, porque tem pessoas gastando R$ 400, R$ 700 por mês. Claro, existem pessoas que precisam, não estou me referindo a essas, por isso que eu disse que é a última coluna. Mas analisa se você não anda tomando remédio demais. Às vezes praticar esporte, às vezes sair com amigos, fazer parte de algum grupo, se alimentar melhor, vai te trazer mais benefícios que tomar tantos remédios. Bom, e por último tem a coluna do futuro. Que coluna é essa? Essa é a coluna dos sonhos. É onde você precisa anotar qual é seu sonho. Às vezes fala assim, eu fiz isso com uma moça que eu estou atendendo, então assim, ela tinha um sonho de viajar para Vegas. Ela é jovem,
E aí ela falou, não, isso é impossível. Eu falei, mas por que é impossível? Quanto custa viajar para Vegas? Ela nem sabia. Aí o que que eu fiz? Procurei uma amiga minha que tem uma agência de viagem e falei para ela assim, faz um pacote para o final do ano para viajar para Vegas. E aí ela fez o pacote, gente, sabe quanto que custou? R$ 1.900 em 10 vezes de 190. Então não é impossível ir para Vegas. É porque assim, quando você pega o seu sonho, o seu desejo e põe ele, marca, e você começa a tirar um pouquinho de cada lugar, de cada coluna dessa, você vê que, por exemplo, eu gastava mais do que isso de Netflix. Então, eu poderia estar viajando para Vegas e ter experiências ao vivo do que estar assistindo Netflix, que eu nem assistia, não tinha tempo, né? Então, são essas substituições que você vai fazer. E você precisa ter a planilha do futuro. O que que está na planilha do futuro? Viagens, trocar de carro, comprar um imóvel. É o seu sonho, é você que tem que colocar lá. Então, você precisa ter essa coluna, porque o seu cérebro tem que entender que vai tirar de todas essas colunas para colocar em uma. Ele não está perdendo nada, está só remanejando o dinheiro, o capital. E essa última coluna é a coluna da prosperidade, dos resultados, para você ver por onde seu dinheiro está escapando e para onde você tem que colocar ele para realizar sonhos. O nosso cérebro vive, ele precisa ter benefícios, ele precisa ganhar, senão ele não vai. E coloque pequenas coisas nessa coluna. Coloque sonhos grandes, metas grandes, objetivos grandes, mas também os médios e os pequenos. Então, na coluna da alimentação, por exemplo, você tirou sair para comer fora toda semana. Então, ou 3, 4 vezes por semana. Mas você pode tirar e colocar em uma só, tá? Ao invés de eu ficar indo, tomando cafés de R$ 16 todo dia, um café com pão de queijo, por exemplo, você soma isso todos os dias na semana, no mês. Você vai colocar assim, ó, eu vou tomar um café especial, um café colonial. O seu cérebro fala, nossa, olha, eu estou economizando aqui, mas eu vou ganhar ali, entendeu? Então, é muito importante isso, você ter essa visão financeira da sua vida. E agora, como economizar e investir, que é uma outra fase. Depois que você organizou, né? Você teve essa visão, você tem que aprender a quê? A economizar para investir. Então, tem aqui algumas dicas. Pequenos passos até correr. A gente começa sempre assim, pequenos passinhos, vai aumentando a velocidade até você chegar numa fase onde você vê seus resultados, você está conseguindo investir em grandes coisas, fazer grandes investimentos. Então, vamos lá para as dicas. Pagar as contas antecipadas que dão desconto. Por quê? Porque às vezes você está com dinheiro, a conta dá um desconto, às vezes, gente, é 0, alguma coisa por cento, não importa, aquele dinheiro vai para sua caixinha da economia, né? Ou vai te ajudar a pagar alguma conta atrasada. Então, olhe na conta, às vezes você tem conta, quando você paga antecipado, você tem desconto. E se você tem o dinheiro, não deixe o dinheiro na conta, porque no cérebro você fala assim, nossa, eu tenho tanto, eu posso gastar. E você não pode, seu dinheiro já está comprometido. Outra coisa, não pagar contas atrasadas. Por quê? Porque você está pagando juros. Então, para de pagar conta atrasada. Tem o dinheiro, dá desconto, paga. E se você é uma pessoa que não tem controle, pague assim mesmo sem desconto para você não ficar com dinheiro na conta e acabar gastando em coisas que não são necessárias no momento. Outra coisa, cartão de crédito, perigo. Então, assim, se você está com um problema financeiro agora, e você não deve no cartão de crédito, veja o que você pode fazer para não gastar no cartão de crédito. Nós também fizemos isso aqui em casa, sem cartão de crédito. Nós só vamos comprar o que a gente tem dinheiro para comprar. Se nós temos, nós compramos. Se nós não temos, nós não compramos. Porque quando você faz a soma do seu cartão de crédito, o cartão de crédito tem que ser uma planilha separada, viu, gente? Vocês vão receber a planilha do cartão de crédito. Porque no cartão de crédito tem coisas que são essenciais, tem as coisas necessárias e tem as coisas fúteis. Então, tudo que é fútil
sai fora do cartão. Se você não precisa, não carregue o cartão, porque às vezes, acontece uma coisa, não tem, não gasta. E se você está devendo no cartão de crédito, você precisa negociar a dívida por causa dos juros, tá? Outra coisa, guardar todo mês ou de acordo com a forma como você recebe. Quanto? 10%. Eu não consigo. Não, você consegue se você tirar todos os supérfluos, todas as besteiras, e fechando as torneirinhas, você vai ver que você vai conseguir guardar um pouco. Então, vamos começar com R$ 20 por mês, R$ 50, R$ 100. Isso eu acho que eu consigo, é o mais difícil. Alguns anos atrás, eu tenho uma mentora financeira, e ela falou para mim assim, eu não tinha o hábito de guardar dinheiro, ela falou, Márcia, eu vou te dar de presente, ela me deu de presente uma caixinha, embrulhada para presente, com uma abertura lacrada, e eu tinha loja, eu tinha recebimentos todos os dias. Ela falou, todo dia você vai tirar um pouquinho do seu dinheiro e colocar na caixinha. Aí ela sugeriu que eu começasse com R$ 2. Dois, gente, aquela notinha verde de R$ 2. E foram as mais difíceis de eu tirar. Então, todo dia eu recebia um dinheiro, eu pegava R$ 2 e punha na caixa. Eu tinha uma mentalidade de escassez. Eu achava que ia sempre faltar. E aí depois eu comecei a pôr de 5, depois de 10, depois de 20, depois de 50. Por último, eu estava colocando notas de 100. E essa caixa, ela falou que seria a minha caixa, eu só poderia abrir se eu tivesse uma emergência muito grande ou era o meu presente de fim de ano, porque eu nunca tinha presente. Por quê? Porque não sobrava. Então, eu comprava para os meus filhos e eu falava, eu não preciso. Só que o meu cérebro entendia que eu fazia sacrifícios e não tinha recompensa. E aí eu mudei. E foi a primeira caixinha que eu fiz. Quando eu abri a caixa no final do ano, eu fiquei surpresa. Porque na minha cabeça teria mais notas de 10, de 20, de 5 do que de 100, de 50. E não foi isso que aconteceu. Desculpa. Depois que eu comecei a criar o hábito de guardar, eu consegui tirar de 100 e foi uma surpresa maravilhosa. Eu consegui comprar um presente maravilhoso para mim e a partir daquele ano aquilo mudou. Então eu sugiro que você faça isso. Se você ganha por dia, não sei que você trabalha, faz a caixinha, começa a colocar notinha de R$ 5 ou de R$ 2 por dia, de 10 e vai vendo. Com o passar do tempo, quando você pega todo o dinheiro na sua mão, você já tira, entendeu? Já tira e põe na sua caixinha. E aí você vai ver como você vai se surpreender. Então, tá. Para os gastões, antes de gastar, voltando às dicas, pensar 2 vezes. Então, por exemplo, se você não está com seu cartão de crédito, você passa, tá com uma amiga ou com um amigo, e aí ela vê uma promoção de sapato. Nossa, tá muito barato. Se você não está com cartão de crédito, você não compra, mas se você está, você pode comprar, porque você ainda não consegue controlar isso. Então, não carregue o cartão de crédito. Se você tem 5 cartões, reduza. Eu, por exemplo, eu guardei aqui os meus cartões de crédito. Vou mostrar até para vocês. Não estava planejado, mas aproveitando que está aqui, né? Então, eu tinha vários cartões de crédito. O que eu fiz? Estão todos em casa. Olha aqui, 3. Nem vou mostrar as bandeiras. 3 cartões guardados, não carrego mais. Apenas um de emergência, que o limite é bem baixinho, para uma emergência. Fora isso, guardadinho aqui, ó. Eu tenho uma caixa que eu guardo documentos e tal, então eu deixei meus cartões aqui. E nós combinamos, nada de cartão de crédito. À vista, tem compra, não tem, não compra. Agora, o cartão de crédito existe, ele está guardado, mas eu não preciso gastar neles, ok? Então, assim, criar o hábito de guardar uma pequena quantia todo dia ou todo mês, ter mais uma fonte de renda, estude isso, pense a respeito. Às vezes você fala assim, eu não sei fazer nada, sabe? Eu não tenho como. Tem, né? E uma moça no trabalho que eu tive, ela fazia brigadeiro, sobremesa, ela tinha um hábito, ela gostava. E ela começou a levar no trabalho. Então, ela falava assim, olha, 2 vezes por semana ela fazia brigadeiro e levava. No final do mês, gente, ela já estava com uma renda aí de R$ 400, porque eu comprava para mim e para os meus filhos. Aí a outra comprava para ela e para o marido.
Então, depois ela começou a fazer cookie. Então, aí quem tinha filho comprava para o filho levar para a escola. Então, às vezes, aí onde você está no seu ambiente de trabalho, você consegue ter mais uma renda. Então, pense nisso. Para quê? Para você ter mais uma fonte, o seu cérebro vai entender que você pode gastar um pouco mais e você vai criar disciplina financeira. Esse é o intuito, é ter uma disciplina de uma vida financeira saudável. Então, assim, depois, na próxima vez que a gente falar sobre finanças, eu vou falar sobre empreendedorismo. Hoje eu quis focar bem nisso, organização financeira, para você ver onde você está verdadeiramente, aprender a se organizar para ter uma vida financeira emocionalmente saudável, não só no bolso. Você gastar o que você pode, ter benefícios com isso, se sentir feliz com isso e ter uma vida mais equilibrada, sem tanto altos e baixos. Isso sempre tem, mas não precisa ser tão profunda. Essas quedas podem ser menos acentuadas, tá? Também você recebeu uma atividade. Tem uma folha, essa folha é para vocês imprimirem. Então, nessa folha tem uma mulher colhendo dinheiro de uma árvore. Para quê? Para mudar a mentalidade, porque muita gente ouviu. Você pensa que dinheiro nasce em árvore? Então, essa atividade é para quê? Para reprogramar seu cérebro. Se você conseguir, você vai pôr a sua foto, o seu rosto nessa mulher. E se você for homem, eu vou deixar duas planilhas, uma planilha com uma mulher, uma planilha com um homem, e vocês vão imprimir essa folha. E nessa folha está escrito assim: eu estou liberado para prosperar. E embaixo, vocês vão escrever as frases positivas para substituir as negativas. Então, por exemplo, você ouviu assim: ah, dinheiro é difícil de ganhar. Você vai colocar não. Dinheiro é fácil de ganhar. Porque, na verdade, a gente não deve ganhar dinheiro, a gente deve fazer dinheiro, né? Quem ganha dinheiro é criança, nós não somos crianças, nós fazemos dinheiro todos os dias. Essa é uma frase também que já vem escrito lá. Eu faço dinheiro, eu sei fazer dinheiro, eu consigo fazer dinheiro. Então, se você ouviu dinheiro é sujo, você vai escrever dinheiro é limpo. Você vai imprimir essa folha primeiro, do jeito que ela está, e você vai escrever com a sua mão. E você vai deixar essa folha em algum lugar, na porta do seu armário, no espelho, no carro, em algum lugar, para você visualizar isso no seu trabalho, para reprogramar seu cérebro, para você entender que dinheiro faz parte da prosperidade, que você consegue mudar isso, e não é porque na sua família não deu certo que a partir de você não pode dar. E lembre, você tem que deixar um legado, um exemplo. Então, não é porque você tem dinheiro de sobra que você não pode ter uma saúde financeira, emocional, para ensinar isso para os seus filhos. Porque vai que amanhã ou depois você não está presente, porque você não vai estar, e o seu filho sabe se cuidar, ele sabe como guardar, como prosperar, mesmo você não estando presente, porque a vida muda, a situação muda, às vezes acontece um problema na economia do nosso país, que a gente sabe como ele funciona, e aí seu filho fica com dinheiro indisponível. O que que ele vai fazer? Ele tem que aprender a lidar com isso. Seu cônjuge, um amigo seu, um irmão, né? E mais uma última coisa para finalizar. Eu sugiro que você procure um mentor financeiro. Eu tenho minha mentora financeira. Então, é assim, financeiramente, você tem que ter um mentor, uma pessoa para você se consultar, para você pedir uma opinião, pedir um conselho. Lembre, conselho não é para seguir, mas é para ponderar. Eu tenho a minha conselheira. Então, eu pergunto para ela, quando eu estou aí num impasse, quando eu percebo que eu acho que eu não estou tendo a sabedoria necessária, eu sento com ela e converso. Ela é uma pessoa sábia, ela já tem 70 e poucos anos de idade, e ela sempre me dá um conselho sábio, ela sempre me mostra possibilidades que eu não estou vendo. Ela, Márcia, se você já pensou nisso, e se você fizer isso? Então, eu saio de lá com um mapa da minha vida, com mais opções do que aquelas que eu estou vendo.
né? Se você às vezes está no meio de um furacão financeiro, você está rodando e não consegue ver possibilidades. Às vezes tem um galho, às vezes tem uma árvore, às vezes alguém pode te jogar uma corda, às vezes tem alguém passando com um barco que consegue tirar você desse redemoinho. Quem está de fora consegue ver mais possibilidades, ok? Bom, então esse foi o tema de hoje. Eu falei pra caramba, né? Mas espero que tenha sido produtivo. Agora vamos para as atividades. O livro da semana, Segredos da Mente Milionária. Então, muitas pessoas já leram esse livro, mas eu sugiro que leia de novo, porque eu descobri uma coisa. Cada vez que você vê um livro, você tem certos insights. Sua mente abre de alguma forma. Então, primeiro vamos fazer as atividades. Atividade de ganhos, de recursos, de despesas, de plano para o futuro, e depois vai ler novamente o livro. Você vai ver que você vai ver por uma nova perspectiva. Coisas que você não via em você, você vai começar a ver. Então, eu sugiro que leia de novo, não tem problema que você já leu. Inclusive, eu vou fazer uma observação aqui, que foi uma coisa que eu gostei muito. O Karnal, todo mundo conhece, aquele professor filósofo, né? Ele falou que ele estava lendo O Pequeno Príncipe, acho que pela 10ª vez, que ele leu na infância, e várias vezes, outras vezes, ele lê esse livro, porque cada vez que ele lê, ele está num patamar e a visão dele muda e ele aprende. Então, nós temos que mudar também isso na nossa mente. Já li o livro, já aprendi tudo. Não. Cada fase da vida, aquele mesmo livro traz outras respostas para você, tá? Filme, Pai Rico, Pai Pobre, mesma coisa. Muitas pessoas já assistiram na Netflix. Só que eu aconselho que vocês assistam novamente e façam anotações com uma outra visão agora. A modelagem do Geraldo Rufino, o homem das latinhas, porque ele começou catando lata, né? Vendendo água. Então, às vezes você fala assim, nossa, uma água ganha R$ 1 numa água, só que a água custa centavos. Então, muitas vezes, o lucro em uma coisa que você paga 50 centavos e você vende por 1,50, se o lucro é muito maior do que comprar alguma coisa por 20 e vender por 30. Então, para a gente ter essa mentalidade. Então, Geraldo Rufino. O estudo bíblico é Mateus 25, do 14 a 30, talentos. O que é que você está fazendo com seus talentos, né? Vamos começar a olhar para os nossos talentos, porque isso nós recebemos do nosso Criador, de Deus Pai que mora no céu. Para cada um de nós, ele entregou talentos. O que é que você está fazendo com os seus? Está enterrando? Está multiplicando ou está guardando? Vamos aprender a multiplicar nossos talentos. O jejum. O jejum é sem delivery ou restaurantes. Por 5 dias úteis, eu vou ser boazinha, porque tem um feriado vindo e eu acho que tudo é um treino. Não adianta eu cobrar demais, vocês não conseguirem fazer. Então, vamos fazer 5 dias sem delivery, de segunda até sexta, e aí, sem delivery, gente, sem pedir nada. Quem conseguir não gastar fora, então, por exemplo, eu gosto de tomar um cafezinho com leite perto do meu trabalho, comprar um pão de queijo. Tira o pão de queijo e você vai fazer a conta quanto você economizou nesta semana sem os deliveries. E esse dinheiro vai para a caixinha. Olha que desafio. Para você entender o raciocínio de desafio, benefício. Eu sacrifico aqui, mas eu ganho alguma coisa ali. Então, a primeira coisa vai ser isso, ok? Sem delivery por 5 dias, passando a pegar esse dinheiro que você ia gastar para guardar na sua caixinha. Não importa se for R$ 20, se for R$ 30, se for R$ 50, não importa. Isso é para sua mente, para mudar o mecanismo. Tá? E o desafio da semana é esse, é guardar esse dinheirinho, que pode ser 10, pode ser 100, numa caixinha. Vocês vão procurar uma caixinha de presente, fechar essa caixinha e fazer esse exercício. Nossa, Márcia, isso é muito bobo. Mas é isso que muda a sua mentalidade, a forma como você entende isso. Só depois de muito tempo é que eu entendi por que a minha mentora me deu a caixa de presente. Porque isso é um presente que você vai ter no futuro,
tá? Então é isso, nossa aula de hoje é isso, depois vocês vão ter acesso ao PDF, espero que tenha sido interessante e você consiga se ver como é que você está emocionalmente, financeiramente falando, tá bom? Então, um beijo para vocês e até na próxima semana.